Muito bem, então vamos dar início aqui à nossa dissertação, né, que é a nossa, quando eu estava na preparação, né, para o vestibular, no colegial, nós tínhamos, aulas, né, dissertativas, e nossa professora chamava isso de análise sintática, né, da canção. Então a gente dissecava a canção, só que a gente ia analisar com base na gramática, né, a combinação gramatical e tal, as regras da combinação gramatical. A gente vai fazer aqui uma verificação metafísica ou transcendental. Olha só, bom, vamos começar pelo nome do próprio grupo, né? Como eu estava falando, essa menina, eles têm assim uma, uma, uma vertente sutil, né? Eles são um grupo de pessoas que tem, né, uma sutileza nas letras, eles costumam selecionar as letras com base nas sutilezas, é um grupo médio para cima, né, da média para cima, eles têm substância, né, conteúdo filosófico, eles se interessam a, pela exploração, né, da psicologia, das letras, enfim, né, é um grupo de pessoas respeitáveis do ponto de vista intelectual. Então, também o nome do grupo, Kid Abelha, né? A Homem de Kid, não vou assim, eu vou apostar, né? Que vou dar um chute aqui, eu não tenho certeza disso daí, mas Homem de Kid, nos Estados Unidos eles usam muito essa palavra, né? Billy the Kid, é, kids, que também se refere a crianças, mas abelha, né? Eu vou pegar abelha normalmente é utilizado como uma metáfora para referir-se aos sábios, né? Aqueles que são pensadores. E aí eles vão dar a referência da metáfora da relação que tem entre que é a diferença que existe conceitual entre a abelha e a mosca, né? A abelha e a mosca. A diferença comportamental de uma abelha para uma mosca e como é que isso reflete nas diferentes personalidades humanas, né? Como as personalidades humanas podem se comportar relativos à interação com os demais, podendo ser como uma abelha ou como uma mosca. Vamos observar qual é o comportamento da mosca. O comportamento da mosca é que ela está configurada para, enfim, desfrutar ou sentir prazer naquilo que é decadente ou na entropia. E também a mosca costuma ser um parasita, né? Ela costuma colocar os seus ovos nos corpos de outras entidades vivas e essas entidades vivas, então, vão passar a se alimentar do corpo do hospedeiro e assim que ela consegue, né, ir adiante no seu projeto de existência, parasitando as demais. E também a mosca é assim, você, né, tem aí um campo de flores, porém, se lá no fundo tiver um pouquinho de lixo, a mosca tende a pousar onde houver o lixo, tá? Ao passo que a abelha, então, vai ser diferente. Se você tiver um campo de lixo, porém, se lá no fundo houver uma flor, a tendência da abelha é pousar na flor, evitando assim a entropia ou a degradação. Então, são seres com mentalidades relativamente diferentes um do outro. A abelha está sempre buscando, né, a limpeza. A abelha é um animal muito limpinho, um dos animais mais limpos da natureza. Tanto é que a abelha, ela na verdade, ela saboreia o mel das flores e o estômago dela é muito limpinho. Do estômago dela, ela processa esse mel, né, esse néctar, é o néctar, e ele adquire uma consistência e ela então regurgita esse néctar para a colmeia. Então, o melzinho que nós utilizamos
na verdade, para nós seria o equivalente do vômito, né? Ela regurgita, né, na casinha ali. E isso é o mel, né? Tão limpinha que é saboroso, é nutritivo, é saudável. E a, tem um detalhe que eles foram abrir, a primeira vez que eles abriram a, as tumbas do faraó do Egito, havia lá um pote de mel de aproximadamente 5.000 anos. E ele ainda estava preservado. Então, o mel é um produto que tem preservação. Ele estava preservado e comestível ainda. Tá? Então, é um dos produtos que mantém a preservação. Inclusive, os corpos eram untados com mel, porque isso preservava o corpo, né? Então, é um produto que é durável. A abelha, então, ela produz coisas que nutrem, tá? E é durável. E ela poliniza as demais plantas e espalha, né? A capacidade que o ecossistema tem de alimentar a todas as demais entidades vivas. Então, as abelhas, elas são extremamente importantes para nós, elas são fundamentais na nossa sobrevivência e certamente não haveria um ecossistema se não houvessem as abelhas. As abelhas são fundamentais. Por isso, as abelhas são comparadas com os sábios, ok? Os sábios, eles costumam, né, oferecer produtos. Só um minutinho, pessoal, deixa eu só resolver uma coisa aqui. Muito bem, pessoal. Então, fui tomar um remédio aqui que eu recebi agora. Eu tenho um remedinho aqui. Muito bem. Então, os sábios, eles são assim, tá? Eles vão. Não é que eles são cegos. Eles enxergam a entropia. Eles enxergam o lixo. Eles conseguem observar. As abelhas sabem discriminar entre o lixo e a flor com o néctar. Essa qualidade que as abelhas têm, que é a capacidade de discriminar entre uma coisa com entropia acelerada, ou decadente, ou algo que vai te levar à decadência, de algo que vai te levar à durabilidade e ao rejuvenescimento e ao prazer de viver, e a alma é o princípio durável, né, que existe. Então, se a pessoa tem essa qualidade, essa é a qualidade principal que norteia a mente dos sábios. Então eles normalmente falam coisas duráveis que nutrem a alma. Por isso eles são considerados abelhas, tá? E eles polinizam as mentes das diferentes entidades vivas ao ter contato com essas mentes. Tá? Então, uma flor, ela normalmente ela se abre para receber, né, as abelhas. Então, as nossas mentes devem ter esse comportamento das flores que se abre para receber o conhecimento, para receber o contato com essas abelhas que são os sábios que nutrem com polinização durável, que é o conhecimento, tá? E nesse ponto eu vou citar um verso da Bhagavad Gita,
né, que foi falado pela pessoa suprema, Sri Krishna. Então, esse verso vai dizer o seguinte, Shri Bhagavan Uvacha, que significa a pessoa suprema, o controlador supremo, o criador supremo, disse. Então, isso é uma palavra diretamente de Krishna. Então, ele vai dizer que Nasato vidyate bhavo, na bhavo vidyate sataha. Ubayo api drishtantatu anayo tatuadash behir. Então, ele diz o seguinte, aquilo que os sábios, por serem videntes da verdade, observadores atentos, eles chegaram à seguinte conclusão. Aquilo que é efêmero, aquilo que não permanece, aquilo que é transitório, aquilo que se dissolve, né, não é real. Aquilo que não permanece, aquilo que é perene, aquilo que se dissolve, não é real. Aquilo que permanece, aquilo que dura, aquilo que é constante, é real. E como é que eles chegaram a essa conclusão? Observando a natureza de ambos. Tá? Então, aquilo que permanece, aquilo que dura, aquilo que é persistente, que é contínuo, é real. E aquilo que não permanece, não é real. Então, essa é a definição. Agora, se a gente pega todos os processos, eu não sei, aí o quanto de vocês se interessam por esses assuntos, né? Mas existe, tá, um modelo de análise dos comportamentos humanos ao longo da história. Chama-se antropologia, que é o estudo do comportamento humano, é o estudo dos movimentos humanos no processo histórico e na erosão histórica. Como é que os seres humanos mudaram de comportamento e de postura ao longo do decorrer da história? O que eles produziram de intelecto, de metafísica, de tecnologia, como é a produção do ser humano. Realmente, nós podemos dizer que o ser humano, enquanto grupo, progrediu, né? O que nós vemos, o resultado do acúmulo de conquistas humanas pode ser considerado um progresso? Isso é antropologia, né? Estudo dos movimentos humanos. E se a gente pegar esses estudos que foram feitos, na história da humanidade, houveram muitas construções, muitos sistemas mitológicos que norteavam comunidades inteiras. Por exemplo, o sistema de mitologia, né, que é o sistema de metafísica dos povos do Egito, foram funcionais por mais de 5.000 anos, 6.000 anos. Você sabe o que é isso? Olha, o cristianismo, o judaísmo, o cristianismo, ele tem praticamente um bebê diante do tempo que o sistema egípcio perdurou de maneira funcional, bem organizada, e educou uma sociedade inteira durante quase 7.000 anos. O nosso cristianismo tem 2.000 anos. Tá? Então, assim, e hoje nós temos o sistema, né, de metafísica ou o sistema religioso dos egípcios como um fóssil cultural. Não se pratica mais, apesar de que isso é uma pena, porque o sistema moral do processo dos egípcios era muito, muito eficaz. As pessoas eram muito morais. Você tinha pouquíssimos casos de roubos, de violência interna, por conta do sistema de regulação moral dos habitantes desse império, né, que é o Império dos Egípcios, e que foi substituído pelo islamismo. Né? Primeiro foi agredido pelos romanos e depois substituído pelo islamismo, e atualmente, né, a população egípcia é islâmica. Né? E aí nós estudamos os resíduos do passado que o povo deixou ali, o sistema. Mas o que eu quero dizer é que tem coisas que duram e tem coisas que não duram. Né? Alguns vão dizer, Atlântida, né, era muito superior. Sim, de fato, mas não durou.
né? Lemúria era muito, mas não durou. Os maias, os incas, os astecas eram muito, mas não durou, né? Então, assim, o que durou, né? O que ficou, o que realmente durou, porque o que dura é o que é real, o que não dura é que não é real. Aquilo que dura tem mais valor, aquilo que não dura tem pouco valor, né? Então, assim, que não é que tem pouco valor, tem valor relativo ao momento dele. Depois ele perde valor na linha do tempo. Se nós pegarmos de toda a história da humanidade, as línguas, por exemplo, a língua que os portugueses falavam quando descobriram o Brasil é praticamente uma outra língua. Se a gente vai ler uma, a carta de Pero Vaz de Caminha, por exemplo, tem palavras, né, tem codificações que estão fora da nossa nomenclatura já. O inglês falado por Shakespeare precisa de uma tradução para o próprio inglês para que os ingleses entendam com perfeição. Quer dizer, a língua, o inglês, que surgiu antes do Império Romano e sobreviveu, atualmente é a língua mais falada do mundo, por quanto tempo? Até ser substituída, né? As línguas humanas, elas aparecem e desaparecem. O latim, por exemplo, que era a língua oficial do Império Romano, as igrejas, todos os impérios do período romano falavam o latim. E agora ele já não existe mais. Então, teve uma importância histórica, mas não dura, não durou. Agora é um fóssil. Tá? Então, assim, de todos os processos humanos, e aí agora eu vou falar como observador, como pesquisador, como pessoa interessada em coisas de valor. Tá? Tudo bem, eu faço parte da cultura, eu me interesso pela cultura voluntariamente, eu tenho opção, eu tenho outras opções também, eu não sou obrigado, né, a me relacionar com essa cultura por conta de pressão religiosa, de pressão cultural. Eu nem sou indiano, eu nasci no Brasil, então não é uma pressão cultural, eu não estou influenciado por uma pressão cultural, não é que eu nasci num país que já era assim, e eu aprendi a cultura e eu vivo assim porque eu sou assim, já estou na cultura, não é isso. Eu tenho uma liberdade de escolha, né, como eu disse. Vou só mudar aqui a posição, pessoal. Deixa eu só fechar uma cortina aqui para ver se eu tiro um pouco dessa luminosidade, tá? Então, eu, nesse caso, aí como vocês, né, nós não estamos sobre essa pressão cultural. Tem pessoas que, por exemplo, nascem num país cristão, nascem numa família cristã, cresce como cristão, aprende o sistema de religião do cristianismo e é um cristão. Tudo bem. Se tivesse nascido num país islâmico, nasceria numa família islâmica, aprenderia a cultura islâmica e seria um islã fervoroso ou um cristão fervoroso. Tem esse fato que a pessoa pode ser um insider inserido numa cultura, ou judeu, ou budismo, que seja, mas também tem essa outra opção em que a pessoa observa as diferentes culturas e tem uma opção de escolha. Então, a pessoa pode escolher das diferentes culturas qual a que lhe parece mais convincente, mais produtiva e mais, enfim, né, qualificada. Normalmente, uma pessoa que pode optar é uma pessoa mais livre. Por exemplo, eu não fumo, mas se eu quiser fumar, eu sou livre, eu posso fazê-lo. Eu não faço porque eu não quero, porque eu tenho a opção de não fazer. Um fumante não tem essa opção. Ele fará aquilo que ele for chamado a fazer. No momento em que ele sentir o impulso do hábito de fumar, ele deverá ir e corresponder a isso. Então, ele é um servo, né, dedicado a esse impulso. Ele está preso ao impulso. Ele não tem a opção de dizer não. Ele tem, mas ele vai sofrer muito ao fazê-lo. Então, ele prefere não sofrer. E ele, então, corresponde servindo a esse hábito. Já a pessoa que pode dizer que pode ou não fumar porque não tem o hábito, ela é mais livre. Ela pode fazê-lo ou não, mas ela é livre para fazer, tá? Então, quem tem a liberdade de escolher são pessoas mais livres. Essas são pessoas que têm
maior, vamos dizer, felicidade. Quanto mais liberdade, mais felicidade. Por exemplo, né, algumas pessoas têm a liberdade de simplesmente comprar uma passagem e viajar para o local que quiser, quando quiser. E aí isso considera-se o maior índice de liberdade e de felicidade, porque ela pode fazer o que quiser, no momento em que desejar. Ela não depende de um planejamento anual, estrito, com todas as condições técnicas. Então, ela tem mais liberdade, então ela desfruta de maior felicidade. Essa é a diferença, tá? Então, nós somos livres e a nossa opção por essa cultura não é uma questão de influência, de curral de nascimento. É devido à nossa liberdade de escolha, à nossa capacidade de observação, que é a mente das abelhas, tá? Então, a gente vai nas diferentes flores que disponibilizam os seus néctares e escolhemos, né, aquele sabor que é mais nutritivo, que é mais prazeroso. E a cultura védica, que é a cultura da qual nós nos alimentamos, na qual nós metabolizamos, né, fazemos a nossa simbiose, ela é a única cultura na Terra. E aí isso é patrimônio público, tá, pessoal? Não estou falando uma coisa para incentivar vocês a participarem da minha religião, sei lá, alguma coisa assim. Eu sou um pesquisador, eu me interesso por assuntos de precisão. É sobre isso que eu estou falando, tá? Não, assim, a minha relação com as religiões é uma relação de amor. Eu amo as religiões, eu amo ver pessoas religiosas, eu acho gracioso, eu tenho um apreço, assim, autêntico, verdadeiro, por pessoas sinceras, dedicadas às suas religiões. Eu não tenho problema nenhum com religião. Eu amo as religiões, tá? Então, eu sou um pesquisador. Eu gosto das coisas de acordo com seus valores, tá bem? Agora, eu estou dando um dado que tem a ver com a pesquisa, e é patrimônio público. De todas as culturas da Terra, de todos os sistemas metafísicos da Terra, os sistemas de língua que codificam informações metafísicas, de toda a nomenclatura da história da humanidade, a cultura védica é a mais antiga registrada, com dados de arqueologia, e a única que ainda preserva a sua estrutura funcional original, está viva e é potente. Todas as demais sucumbiram. Todas as demais deixaram de existir. Por mais sofisticadas, por mais graciosas que elas fossem, deixaram de existir. De todas elas, a que é a mais evidente de todas é a cultura dos egípcios, a cultura dos gregos, a cultura dos romanos. Todas elas sucumbiram. Nenhuma delas permaneceu. A única que permanece intacta, viva, é a cultura védica. Então, não dá para negligenciar esse fato, como dado da pesquisa. É algo durável. Algo durável é algo apreciável. E não é apenas durável, ele ainda é vivo, ele ainda é funcional, ele ainda é produtivo. Eu fui ontem visitar uma pessoa e ele abriu a garagem da casa dele e tinha um caminhão lá, muitos anos, sei lá, 15 anos que estava lá. Aí ele comentou comigo, esse caminhão está aqui no meio de uma bagunça lá, faz 15 anos que ele está aqui parado. Eu fui nele e liguei a chave e ele funcionou o motor. Isso daqui tem valor. Entende? Por quê? Funciona. Depois de tantos anos, ainda funciona. Isso é a cultura védica. Então, a gente vai fazer análise do contexto dessa canção baseado nessa cultura, que é durável, que é funcional, que é superior. Tá? Então, nós vamos usar a metafísica da cultura védica para fazer as análises que nós fazemos, nós utilizamos esse conteúdo aí, esse contexto. Isso não quer dizer, como eu disse, que os demais sistemas de cultura não sejam apreciáveis. Só que nós somos pesquisadores. E para nós, aquilo que dura é mais apropriado, por uma questão de logística. E não tem a ver com decisão religiosa. Nós temos opção. Nós somos livres. Nós fazemos o que nós fazemos aqui porque nós queremos. Agora, a justiça tem que ser feita. Já que eu estou me
apropriando de um sistema de cultura que eu não criei, o mínimo que eu posso fazer é dar valor e crédito a essa cultura. Como, por exemplo, se eu pego, né, um texto ou uma frase ou um livro, um conhecimento de alguém, de algum livro ou de algum blog, de alguma coisa, para fazer o meu trabalho, intelectualmente falando, se eu simplesmente menciono esse livro como sendo meu, ou não mencionando a fonte, isso é crime, do ponto de vista da legislação, é criminoso. Você não pode usar o texto de outra pessoa sem informar quem é o autor dessa pessoa num trabalho formal oficial, porque isso é crime, do ponto de vista legal. Agora, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, não, sabe, é, é, honrar a fonte do conhecimento na qual você está absorvendo, isso é, assim, imoral, antiético, é inculto. Pessoas cultas não têm problemas de mencionar as suas fontes de conhecimento. Uma vez foi perguntado para o Newton, como que você se tornou uma pessoa tão brilhante? Né? Como é que você consegue ver tão longe? E ele teria respondido da seguinte maneira: é porque eu me sentei, subi nos ombros dos gigantes anteriores. Por isso, eu consigo ver longe. Então, assim, eu acho que foi um matemático, Poincaré, se eu não me engano, Poincaré, né? Poincaré. Conjectura. Ele conjecturou uma operação matemática e ele foi ganhar o prêmio Nobel. Ele disse que não, esse prêmio ele não pertence apenas a mim. Então, ele doou o valor do prêmio Nobel, porque ele disse que aquela conjectura foi fruto do trabalho dos matemáticos anteriores. Então, não era direito dele se apropriar unicamente desse título. Então, ele dividiu o prêmio dele, não é? Deu doação, alguma coisa assim. Então, isso tem a ver com honestidade intelectual. E atribuir à cultura védica, ao conhecimento védico e ao autor da cultura védica, que é a pessoa de Vishnu, é uma questão moral, intelectual. Não tem a ver com o fato de eu fazer parte da religião. É uma questão moral. Ele é o autor do sistema védico. Então é ele que tem que ser honrado durante as nossas apresentações, por uma questão moral e de respeito cultural, como qualquer intelectual faria com qualquer outro ser. Então, esse é o ponto, tá? Nós estamos fazendo essas verificações com base nesse sistema de psicologia, nesse sistema de metafísica, tá bem? Então vamos lá. Eu perco o sono e choro, né? Lágrimas e chuva. Então, assim, lágrimas é água e chuva também é água, ok? As lágrimas, elas são o êxtase da alma. Pode ser para o bem, né? Ou para o mal. Enfim, uma pessoa pode lacrimejar devido a uma imensa tristeza ou devido à imensa alegria. Em ambas as condições, é uma expressão da alma, é uma produção, é a alma líquida, né? E quando a alma, então, é dito que os olhos são a janela da alma, né? E as lágrimas saem por aí. E elas são produzidas pelo simbiose emocional que acontece no Anahata Chakra, e isso é proporcionado no mundo externo sob a forma de lágrimas. E, e essas lágrimas, elas refletem essas condições internas. Chuva também são lágrimas que caem do céu. Né? O céu são os olhos, a luz vem do céu. Isso está relacionado com as expressões dos sentimentos que nós absorvemos no mundo e devolvemos ao mundo. Então, o que eu estou aprendendo do mundo? O que eu estou aprendendo da vida? É dito que aquela pessoa que sabe o que está procurando tem mais chances de encontrar o objeto procurado porque sabe exatamente o que está procurando. Aqueles que não sabem o que estão procurando não reconhecem o objeto caso se depare com ele. E esse não reconhecimento do objeto procurado
que é uma redundância, em termos metafísicos, chama-se samsara, que significa renascimento. Onde? Nas formas humanas. E as formas humanas são saturadas de entropia. Elas não duram. A média humana é de 70 a 100 anos. A saturação de entropia é de alta volatilidade, o que significa que a combinação do carbono na forma humana tem uma rotatividade acelerada. Então, você tem uma média de 70 a 100 anos de disponibilidade nessa estrutura. E você tem que encontrar um objeto. E esse objeto vai permitir com que você saia desse ciclo de renascimentos e mortes. É sobre isso que nós estamos falando. Então, a canção está falando sobre isso. Tá? Lágrimas e chuva, ou seja, esse ser que está caminhando no escuro, está absorvendo o impacto do mundo e está devolvendo ao mundo o que ela absorve. E essa busca metafísica dá em quê no resultado final? Eu perco o sono e choro. Eventualmente, né, a pessoa, o ato de perder o sono tem a ver com ansiedade, com medo, a perda da paz. Né? Tem um ditado que diz o sono dos justos. A pessoa coloca a cabeça no travesseiro e descansa em paz. Só duas pessoas podem descansar plenamente em paz: os absolutamente ignorantes ou os absolutamente conscientes. Os intermediários costumam perder o sono. O que significa? Significa que os assuntos não estão finalizados. Significa que os assuntos da questão existencial afetam a consciência e não estão equalizados. Aqueles que dormem profundamente, sem essas informações, é porque estão na ignorância, estão abaixo do radar, então a consciência ainda não tem estrutura para pressionar o ser em busca de respostas. Então, não entra no radar. Os animais, por exemplo, não têm esse problema. E tem humanos híbridos que ainda não chegaram nesse ponto de fazer observações acerca da existência, então eles também não perdem o sono, porque a consciência não tem ainda a função de pressioná-los para essa objetividade. Agora, os intermediários normalmente costumam perder o sono ou ficar ansiosos por conta da pressão da consciência. E aí, claro, o recurso é chorar. E que bom, né? Porque as pessoas que choram são aquelas que conseguem reorganizar as suas emoções, porque as lágrimas é um processo líquido. E o elemento água costuma flexibilizar os nós, facilitar, né, a dissolução daqueles nós, dos chamados anartas. O elemento água purifica o anahata chakra, né, o coração. Então, chorar não é necessariamente um ato de abandono de si próprio, mas um processo de reorganização. É claro que a diferença entre o remédio e a droga é a dose que se toma. Tá? Então, chorar comedidamente, eventualmente, é prazeroso e importante para a organização psicológica do ser. Mas fazer disso uma pauta, aí é outra coisa. Entendeu? Então, não. Vamos com calma. Tá? É um remédio. Chorar é um remédio. Pode ser utilizado eventualmente, mas não deve ser feito, né, com uma frequência, com um valor absoluto, porque vira vitimismo, truque psicológico. E o mundo não tem obrigação nenhuma de se dobrar, não é, a uma pessoa que vai usar desse mecanismo para dominar o mundo ao seu redor. Não funciona, tá? Não tem efeito. Sei que quase desespero, mas não sei por quê. Então bate aquela ansiedade, né? Aquele medo, vem o desespero. Né? Às vezes, outro dia eu estava falando com uma das nossas alunas, mencionou que, né, no passado tinha um efeito que acontecia com ela. De repente batia um desespero. Estava dirigindo, estava andando e vinha aquele desespero no coração e dava aquela ansiedade. E ela não sabia de onde vinha. Não conseguia explicar ou metabolizar por que esse efeito. Né? Normalmente esse efeito vem do fato de não haver. Olha, a gente não vai. David, mantenha a letra na pauta, por favor. Eu tô. Isso. Não, não quer dizer que esse desespero, né, que acomete os seres
tem a ver com o fato que é a ausência de resposta. Olha a letra. Sei que quase desespero. Quase. O que significa? Essa pessoa, né, que está ligada com as águas, com as lágrimas, com o céu. Primeiro, a chuva está caindo. Você sabe, quando é que você começa a envelhecer, literalmente? Você consegue ver na linha do tempo quando que você realmente começou a envelhecer? Quando que você perdeu a sua identidade de inocência? Quando você parou de tomar banho de chuva voluntariamente. Quando você se desinteressou pela chuva. Né? Então, quando você deixou de tomar banho de chuva por prazer, ali você começou a envelhecer. Ali você começou a embrutecer. Ali a vida te convenceu de se tornar um ser rabugento, mal-humorado, taciturno, incompleto, vitimista e dominador dos demais. Foi nesse momento que você perdeu a sua inocência. Tá? Então, a chuva, ver a chuva, olhar a chuva, observar a chuva, sentir a chuva e, e chorar é sintoma de uma pessoa saudável psicologicamente. Então a letra vai dizer, a pessoa vai dizer o seguinte: eu sei que quase desespero, quase, quase, tá? Mas eu não chego lá naquele ponto. Por quê? Tem alguma coisa errada, eu não sei o quê. Então, vamos lá, procurar saber do que se trata. Agora, o que acontece é que o inconsciente é muito profundo. Então, ele está lidando com operações contraditórias, com peças incompletas, com fragmentos, tá? Com resíduos dos bastidores. Ele está tentando produzir uma equação que dê felicidade. Só que ele está trabalhando no escuro, tateando no escuro com peças incompletas. Então, dá uma equação incompleta e bate o desespero. De onde vem? As profundezas do ser. E como é que resolve isso? Olha, existem alguns métodos, mas normalmente os sábios védicos, eles vão dizer da seguinte maneira: eles são, todo sábio védico é um psicólogo, entende profundamente os movimentos da mente e as contradições da psicologia humana. Então eles vão dizer da seguinte maneira: sadhana. Por que eles vão falar isso? O sadhana tem uma função que chega em lugares onde nós não chegamos, com a nossa inteligência, com a psicologia, tá? A nossa inteligência consegue verificar, é como o Sol, por exemplo. O Sol, ele consegue chegar até um certo ponto, mas tem lugares, nas cavernas, por exemplo, que a luz do Sol não entra. Então ali permanece escuro, né? Então a nossa inteligência consegue chegar até um certo ponto, né? Mas ela não chega muito longe. Olha só, a noite é muito longa. O que significa isso? Tem uma escuridão que permanece, que resiste, que a noite é a ausência de luz, né? E a sensação de que ela é muito longa indica que o ser, no seu inconsciente mais profundo, está perdida numa escuridão. E, normalmente, o escuro provoca medo, né? Uma criança, por exemplo, sozinha no escuro, ela vai sentir medo. Uma pessoa caminhando numa rua escura vai sentir medo. A escuridão e o medo são sinônimos entre si, para a maioria dos seres, tá? Então, uma pessoa que permanece no escuro, que significa ausente de respostas. Uma vez, eu estava numa cidade, eu estava sentado num ponto de ônibus e eu estava observando as pessoas, né? Tinha um grupo de pessoas, tinha duas jovens que estavam discutindo, brigando. Passou um mendigo, aparentemente, né, em condição de drogas, e tinha outras pessoas. Eu estava observando o movimento né, dos seres humanos. E eu comecei a pensar, eu estava sentado no ponto de ônibus, e comecei a pensar na fundamentação da loucura. Né, o que leva as pessoas à loucura? Né, até onde as pessoas elas conseguem manter a sua integridade, a sua coesão racional, sem enlouquecer. E tinha um ônibus parado
no ponto de ônibus, as pessoas estavam entrando. E quando o ônibus saiu, do outro lado tinha um muro e tinha uma pichação no muro com a seguinte informação: o fundamento da loucura é a ausência de respostas. Imediatamente. Então, eu entendi que, de fato, procede. A ausência de respostas, a ausência de coerência para a existência produz loucura, produz medo, ansiedade. O que significa isso? A noite é muito longa, ou seja, a ignorância é permanente, ela é um processo infinito, a ignorância é um valor infinito. Não tem fim para a ignorância quando você cultiva a ignorância. Quando você se alimenta da ignorância, ela se retroalimenta e tende a ser infinita. Como, por exemplo, a pessoa morre na ignorância, renasce, a ignorância mata a pessoa. Depois ela renasce novamente, ela continua. Ela é um processo indefinido, eterno e permanente, a não ser que seja alterada a relação de simbiose com ela. Então é preciso sair da condição da ignorância, porque no campo da ignorância, você é produto de consumo dela. A noite é muito longa e é muito escura. Né? Eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer. Ou seja, no ápice da ansiedade, do medo, do desespero, em que o ser está, devido à ausência de respostas funcionais para explicar, né? Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco e eu tenho medo do perigo, né? Então, desce um pouquinho dele, por favor. Lá embaixo ele vai, a canção, né? Vai dizer o seguinte: será que existe alguém, né? Ou algum motivo importante que justifique a vida, ou pelo menos esse instante, tá? Então, essa pessoa, ela não é um desistente. Ela está descrevendo a sua situação existencial, o seu medo, o seu estado de abandono, de insegurança frente à carência de respostas e de fundamentação para a sua existência. E ela então está investigando ou rastreando, será que existe alguém, alguma coisa, algo importante que justifique a vida, pelo menos nesse momento, né? O Cazuza diria: ideologia, eu quero uma para viver. Os meus heróis morreram de overdose. Eu estou vazio, perdido, sem saber o que fazer. Ideologia, eu quero uma para viver. Né? Então, essa, essa intuição de buscar alguma coisa, de alguém, é algo autêntico da alma que está procurando, né, a saída da roda do samsara, do ciclo dos repetidos nascimentos e mortes e da ignorância. É por isso que, né, o autor do conhecimento védico, da civilização védica, sabe que o ser vai chegar nesse ponto. Porque é simples. É você como mãe. A sua criança está brincando na casa. Você já tem uma previsão de quando ela vai ficar com fome. Você faz o almoço. Né? Você já tem uma previsão, mais ou menos, a hora em que a criança vai ficar com sono. Você já consegue prever isso daí, por experiência. Então, o autor da criação, o Senhor Supremo, ele já sabe, ele consegue prever que a alma vai sentir vazio, ela vai sentir a ausência de uma substância, ela vai se sentir triste, ela vai se sentir deprimida. O autor da criação já sabe que a alma vai chegar nessa condição. Então, ele já prepara alguma coisa previamente a isso. Tá? Então, nos mantras védicos, por exemplo, que é destinado a essa pessoa que não quer apenas parafrasear os seus sofrimentos, mas, de fato, querem concluir e resolver os seus problemas. Tá? É diferente uma pessoa que parafraseia, que metaboliza, que poetiza as suas dores, de uma pessoa que quer resolver os problemas de maneira objetiva. Né? Não é que uma pessoa que queira resolver os problemas de maneira objetiva também não possa parafrasear, ou metabolizar, ou poetizar a sua crise existencial. Tudo bem, dá para fazer, mas não pode haver uma interrupção nesse meio termo. O ser tem que ter uma proposta final de solução. Senão isso leva o ser à loucura. À loucura, literalmente. Ao desespero.
que esse prazer na dor e no sofrimento é um fenômeno da psicologia que tende a levar o ser ao desgaste, ao estresse, ao colapso emocional, com o tempo. Então, o Senhor Supremo, ele vai dizer o seguinte: quando você chegar nesse ponto aí, que esse ponto está sendo descrito nessa canção, então é a hora de você dividir para Nipatena, Pariprashnena Sivaya, Upadekshanti Teganan Gyananina Tatodashinaha. Quando chegar nessa circunstância, então chegou o momento de você aprender os conhecimentos superiores. Tamaso Mahajoti Gamaya. Tamaso Mahajoti Gamaya. Saia da escuridão agora, venha para a luz. Tá? Ultista Jagrata. Prapyabaran Nibhodata Kshurasya Dhara. Nishita Dhratayadugam Patastu. Havayo Vadanti. Vedas. Então ele vai dizer o seguinte: agora que você já vivenciou a ignorância, a noite é longa, o escuro é frio, você quase se desespera, lágrimas surgem do seu coração, o medo te alcançou, mas você não é um desistente, a sua proposta não é permanecer nessa condição inferior, de prazer mórbido para sempre. Agora que você entende que você tem um valor superior e que tem opções de prazer, de existir, é hora de você sair da escuridão e vir para a luz. Tamaso Madhyoti Gamaya. Saia da escuridão agora, venha para a luz. Né? Ele vai dizer: aproxima-te daqueles que conhecem a verdade. Aproxima-te do mestre espiritual. Faz perguntas objetivas, com submissão, no sentido de querer realmente aprender. Presta serviços, ofereça algo em troca, tenha gratidão no coração, não explore as pessoas, saia dessa condição de parasita, de explorador, de esperto. Desapegue-se dessa esperteza, desse valor de tirar vantagem dos demais constantemente, ofereça alguma coisa em troca, com gratidão no coração, respeite o outro. Presta serviço com amor e aprenda. Eles te libertarão da ignorância. Por quê? Porque eles conhecem a luz. Eles podem descrever a liberdade e ensinar você a como também ser um ser livre. Aprenda com aqueles que me conhecem. E para aqueles que se aproximam de mim com esse estado de espírito, gentis, altruístas, benevolentes com os demais, esses que se aproximam de mim, eu pessoalmente, como sendo a pessoa suprema, dou a essa alma a inteligência pela qual elas podem me conhecer, me conquistar e me revelar aos demais. Essa pessoa é a pessoa que você precisa encontrar, o mestre espiritual, para sair dessa condição de ignorância. Será que existe alguém? Existe alguém? Então nós vamos dizer sim. O mestre espiritual é essa pessoa. Aproxima-te dele, apresenta o seu dado, seja honesto na sua abordagem. Não tente fazer do mestre espiritual o seu psicólogo particular para consumir o seu vitimismo permanente, a sua paranoia eterna. Aprenda os conhecimentos que ele vai te ensinar. Seja produtivo. Aproveite a sua oportunidade. Evolua. Saia da escuridão. Liberte-se. Esse é o modelo. Existindo em seus corações, a pessoa suprema vai dizer. Então, essa pessoa que se aproxima de uma pessoa autêntica, que conhece a pessoa suprema e se oferece a aprender e quer aprender e se esforça por aprender, eu, residindo em seus corações, destruo com a luz brilhante dos meus conhecimentos essa noite longa, esse quase desespero, essa noite escura. E sim, a vida passa a ter sentido não apenas um instante, mas todos os instantes. Porque aquele que enxerga a verdade fala sobre isso. Vive isso.
saboreia isso, oferece isso, tá? É, lágrimas de chuva molham o vidro da janela. A pessoa está presa em casa. Pode deixar aí, David. Lágrimas de chuva. Isso. Pausa aí. Não, sobe um pouquinho. Aí, pausa aí. Lágrimas de chuva molham o vidro da janela. Ou seja, essa pessoa não está lá fora, na chuva. Ela está isolada. Ela está olhando. Menos mal. Pelo menos está percebendo a chuva. Mas ninguém me vê. Claro, ela está presa dentro de uma caverna. Então, nessa condição, ela está oculta para si própria e para os demais. O mundo é muito injusto. O Sartre diria: o inferno são os outros. Quer dizer, na verdade, sim, o mundo ele é muito injusto. Ele é, a, ele é composto de pessoas, né? E essas pessoas, elas produzem essa injustiça. E nós, felizmente, né, nós temos a bênção, que é o dom do esquecimento. Porque se for feito um reinventário moral dos nossos arquivos anteriores, é que hoje a gente olha no espelho, a gente olha a nossa vida e pensa: eu sou uma pessoa boa, eu sou honesta, eu não prejudico ninguém. E por que o mundo é tão injusto comigo? Mas essa qualidade de ser você conquistou. Mas nem sempre você foi assim. É que nós somos preservadas dos arquivos anteriores, para que nós tenhamos uma apreciação sobre nós mesmos, que é o que nos permite nos olhar e nos ver como pessoas amáveis ou saudáveis. Mas se os arquivos anteriores forem abertos e colocados na mesa para apreciação, será que o mundo continua sendo injusto conosco? Ou será que o mundo está apenas reagindo às injustiças e violências que nós causamos contra ele? Então, o ideal é não mexer nos arquivos muito profundos, porque isso pode nos causar muita decepção acerca da nossa própria existência. Então, manter aquela condição em que nós nos enxergamos como seres bons é saudável para a nossa saúde mental. Isso é inteligente, tá? Essa articulação, ela é criada pelo Supremo para nos preservar de saber das coisas que nós já fizemos e que estão esquecidas no passado. Tem certas coisas que é melhor manter esquecidas no passado, que já viraram fósseis, não são mais úteis. Viraram matéria orgânica, decomposta. A matéria orgânica é útil. A flor de lótus se alimenta da matéria orgânica na raiz e se abre lá em cima. A rosa, as flores, todas elas fazem isso. Se alimentam da matéria orgânica e manifestam as suas flores. Então, a nossa matéria orgânica faz parte da nossa existência. Mas o ideal é deixar a matéria orgânica onde ela está e apreciar a beleza das flores. Então, antes que a gente acuse a humanidade de injustiça, é bom a gente levar em consideração que talvez, só talvez, não seja assim. Honestidade em admitir que se o mundo é injusto, então a mente do Criador é caótica. Tudo fica inseguro. É um efeito dominó, não há segurança emocional. Tá? E eu dou plantão dos meus problemas que eu quero esquecer. Ou seja, não, os problemas que a pessoa tem, que é a matéria orgânica decomposta, que deveria ser esquecida, é a pauta principal da meditação do ser. Mas como esquecer os problemas, né? Os problemas, eles permanecem lá quando não são equacionados. Por isso que o sadhana, ele vai equacionar problemas que nós não temos acesso, ele vai juntar peças contraditórias, ele vai tratar, porque o sadhana, ele é uma permissão
que nós damos para que a pessoa suprema, que é o psicólogo supremo, entre e arrume o porão da nossa consciência. É uma permissão para que profissionais façam o trabalho que nós não conseguimos fazer. Só que é preciso se expor à luz, né? Sadhana. Ok? Eu vou contando as horas. Eu fico ouvindo passos, ou seja, né? Quem sabe o fim da história de 1001 Noites de suspense no meu quarto? Ou seja, está evidente que essa história vai terminar em: ela se jogou da janela do quinto andar, nada é fácil de entender. Explica a grande fúria do mundo. Me diz por que o céu é azul. A gente já sabe qual é o fim dessa história. É uma questão de tempo. Se esse processo for mantido, se essa pessoa não sair da caverna, se ela não buscar a luz, esse prazer em metabolizar o sofrimento, naturalmente, vai acabar numa situação de que é aquilo que nós já contabilizamos centenas de vezes. Chama-se samsara esse processo. A ignorância mata. E ela vai continuar matando. O ideal é sair do quarto. É sair da caverna. É sair do egocentrismo de si próprio e buscar lá fora, na transcendência, essa solução para a escuridão interna. É por isso que nós buscamos esse estado de espírito e aplicamos os remédios que são funcionais para a nossa própria cura, sadhana. Ok? Eu vou contando as horas, eu vou contando as horas, e aí vai repetindo isso. Estou presa no meu quarto e contando as horas. Ou seja, né, e a pessoa está aguardando aquele momento, que é o evidente, que é o momento da dissolução completa. Se permanecer nesse estado de espírito, o resultado, né, vai ser o resultado que já foi contabilizado antes, que é o fracasso e o colapso existencial e o renascimento. Mas será que existe, né? Será que existe alguém, né, ou algum motivo importante que justifique a vida, ou pelo menos esse instante? Normalmente, é o que as pessoas procuram para se libertar da solidão, dos sofrimentos, um amor. Que às vezes a pessoa está numa situação assim, e aí ela descobre um amor, alguém que ela é, e muda completamente. Aí a pessoa consegue sair daquela condição, consegue viver, consegue, né? Enfim. E normalmente, experiências de amor conseguem salvar pessoas de uma condição extremamente, né, triste e de melancolia, de solidão, como é o caso. Essa canção, ela reflete uma pessoa presa no quarto, metabolizando a sua tristeza pessoal e, assim, antevendo o seu colapso emocional. Mas, tem aí ainda uma janelinha aberta. Será que existe alguém ou alguma coisa que justifique a vida? A vida é um instante, né? Então, buscar essa justificação para a vida, ou esse alguém, mas o amor local, ele vai libertar o ser de um sofrimento local. O amor transcendental vai libertar o ser do sofrimento existencial absoluto, por completo. Então, a nossa sugestão, agora eu vou ser bem específico para terminar minha fala aqui, a nossa sugestão para você que está ouvindo isso, que acompanha as nossas dinâmicas, é que você aprenda a amar essa pessoa suprema. Para que você possa amar uma pessoa, você precisa conhecê-la, aproximar-se dela, você precisa inteirar-se desse ser, ok? E aí, quem é essa pessoa, né? É uma pergunta natural que você vai ter que fazer. Quem é essa pessoa? Então, a nossa admissão de indicação é essa pessoa
que responde por alguns nomes, dos quais nós utilizamos aqui: Bhagavan, Vishnu, Krishna. Isso não é ingênuo. Eu não estou fazendo uma fala ingênua. Quando nós apresentamos Krishna como a pessoa suprema, nós podemos fundamentar isso de maneira racional. Eu sou livre. Eu não tenho obrigação de fundamentar Krishna como uma pessoa suprema. Não tenho obrigação nenhuma de fazer isso. Eu não tenho por que me arriscar a fazer isso simplesmente por um idealismo de religião. Tem religiões que são muito mais fáceis. O cristianismo, por exemplo, seria muito mais fácil. Se eu fosse um orientador cristão, eu não teria 15 pessoas na sala, eu teria 600, 1.000, 10.000 pessoas, quem sabe? Então, eu sou livre. Eu posso decidir o que eu quero. Eu tenho capacidade racional de discriminação. Então, quando nós dizemos para você que Krishna é a indicação mais perfeita para assumir, ou para ser representado, ou para ser advogado como a pessoa suprema, isso não é porque nós gostamos da nossa religião, não é isso. Eu posso ser um cristão, eu posso ser um islâmico, eu posso ser um mestre budista, eu posso ser o que eu quiser. Mas a questão é o fundamento das coisas. Se elas são funcionais para uma mente racional que não quer abrir mão da capacidade de entender o que está fazendo, integralmente, para que faça sentido a vida, ao menos um instante. Então, essa fundamentação, ou essa fala, ela não tem apenas a intenção de convencer você de entrar para uma religião. Você é um pesquisador, você é um pensador. Você procura a verdade. E se você é essa pessoa que se interessa por isso, então a afirmação, o norte, o objeto que você procura, a pessoa que você procura para justificar a sua existência, essa pessoa é a pessoa Krishna, a pessoa Vishnu. Se não for assim, se você usar a sua capacidade racional de percepção, usar o seu misticismo, a sua inteligência de perspicácia e de observação, e você concluir que a pessoa Krishna ou a pessoa Vishnu não é a pessoa suprema, por favor, venha e me informe sobre isso, porque eu me interesso pela verdade. E se você puder fundamentar um outro ser para ocupar essa posição, e você mantém isso em segredo, então você não é uma pessoa leal, você não é uma pessoa honesta, você não é uma pessoa justa, porque você conhece um segredo e você não está compartilhando isso entre pessoas racionais e inteligentes, porque elas também são pessoas divinas e sagradas. Pessoas inteligentes, que gostam de coisas bem pontuadas, não são pessoas secas, sem amor, sem experiência mística. Só pessoas sentimentalistas que pulam, que correm e que declaram publicamente sua fé, essas não são as únicas pessoas espirituais. Tem pessoas racionais que são espirituais também. Essas pessoas racionais, elas não podem ser descartadas só porque a inteligência delas é exigente. Elas precisam ser convencidas. Se Deus é uma pessoa real, uma pessoa inteligente vai saber reconhecer isso. Por que não? Então, para pessoas assim, possivelmente você, então aplica a sua capacidade racional de verificação e pesquise, estude, aproxime-se de Krishna. Essa pessoa dá conta de corresponder a essa posição de maneira satisfatória. Ele mesmo está dizendo isso. Aqueles que se aproximam de mim com sinceridade e desejam aprender sobre mim, eu, pessoalmente, me responsabilizo de dar inteligência a essa pessoa para que ela me compreenda. Eu estou assumindo essa responsabilidade. Eu dou conta de defender a minha causa pessoal. Se não for assim, venha a público e me denuncie como charlatão. Faça isso. Mas antes de aproximar-se de mim da maneira correta para observar a minha existência, a sua decisão de não se aproximar se torna um ser incompleto, porque eu existo. E sem considerar o fato de que eu existo, você está incompleto. E a sua busca
está incompleta. Você só pode me descartar depois de checar se vale a pena, se eu sou real ou não. Sem essa verificação, a sua pesquisa está incompleta. Não importa quem você seja, de qual raça você seja, de qual planeta você seja, se você é um alien, um ET, um ser humano, sabe? Independentemente de qual seja a sua posição dentro da criação, a negligência em relação à minha existência certamente te torna um ser incompleto na sua busca, tá? Então, eu vou pausar aqui. Tudo bem que hoje eu fui um pouco, né, assim, incisivo, objetivo, é como se diria, estou fazendo literalmente uma apologia aqui da causa Krishna e não estou, assim, absolutamente arrependido. Estou muito satisfeito por ter a oportunidade de declarar isso publicamente. Posso defender a minha posição publicamente perante qualquer pensador da humanidade, sem problema nenhum. Eu amo pessoas inteligentes, eu amo pessoas religiosas, mestres espirituais, pensadores. Eu não tenho problema nenhum com pensadores. Eu amo os pensadores. E eu tenho condições integral de advogar a causa da pessoa suprema, Krishna, perante qualquer pensador da humanidade, não apenas aqueles que são pensadores favoráveis ao Supremo, mas os pensadores que também não são favoráveis, né, os chamados ateus. Eu tenho carinho, apreço pelos ateus, a inteligência deles é provocativa, eu gosto da provocação honesta do ponto de vista filosófico da pessoa que tem a posição, né, negacionista, que é o ateu. Não tenho problema nenhum com pensadores. Eu posso advogar a minha causa com dignidade perante qualquer pensador humano, sem problema nenhum. Inclusive, em breve eu vou sair a público para participar de palestras, etc. E isso é algo que vai acontecer muito em breve. A gente está se organizando para isso. Então, eu não tenho nenhum receio e nenhum constrangimento público de admitir isso perante qualquer pensador da humanidade. E eu não faço isso com arrogância, eu faço simplesmente porque é correto fazer. E eu não vou desrespeitar as pessoas, a não ser que elas me desrespeitem. Aí eu vou ter que reagir também, claro, porque eu não sou uma barata. Mas, se elas forem honestas intelectualmente, ué, qual é o problema? Vamos conversar. Tá? Então, o que nós estamos oferecendo para vocês é algo verdadeiro, autêntico, que pode ser advogado e fundamentado perante pessoas honestas intelectualmente falando, autênticas emocionalmente falando, e pessoas sinceras na sua busca de cura e compreensão, para que a vida se justifique, ao menos um instante. Mas você se surpreenderia que o resultado disso é que faz com que a sua vida se justifique para todos os instantes. Ok? Muito bem, então, paramos aqui. Podemos, então, interromper a gravação. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.